Deus seja para sempre e eternamente louvado, não só na minha vida, mas também como na vida de todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus. Igreja de Cristo, pega o Espírito da palavra. Eu convido você, amado ouvinte, amada ouvinte deste canal, a viajar comigo agora para mais uma palavra edificante. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aqui no livro de 2 de Reis, capítulo de número 6, começando pelo verso de número 1, diz assim o estudo da palavra. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Até aqui. Amém? Se prepara a igreja, porque em um curto espaço de tempo eu vou falar aqui abertamente para que a mente de muitos que têm a cabeça fechada, de maneiras que a sua consciência, a sua mente seja desbloqueada e a sua mente se abra. Porque tem muita gente, eu falo até de pastores novos, iniciantes na fé. Amém? Muitos que têm cabeça de pedra, com uma mente encravada e com o cérebro em greve. Eu não vou falar aqui de pessoas mundanas, não vou fazer reparo para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu estou começando aqui do Antigo Testamento, porque depois eu vou descer até o Novo, para que não diga você que isso é da lei do passado, é da era da lei. Tem na era do Novo Testamento. Só para te dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez um ato de libertação, mas bizarro, chocante, vergonhoso, aos olhos daqueles que se escandalizam, porque tudo que Deus faz é muito abençoado, é muito abençoado. Vale te dizer que no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, com todo o poder e glória, para mostrar para você cabeça dura, cabeça de pedra, mente encravada, com cérebro em greve, que Deus não se questiona. O agir de Deus é lindo. Deus trabalha como Ele quer, como Ele deseja, e não há homem nenhum que possa querer estudar a mente de Deus. Deus trabalha como Ele quer. Na verdade, não foi a saliva
Mas aquele ato demonstrado aí era para mostrar para mim e para você que Deus, Ele trabalha como Ele quer. Ele faz do seu jeito, da sua maneira. Por quê? Já diz a palavra que a moeda de troca com Deus é o quê? É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que for feito sem fé, diz a palavra, é pecado. Isso tudo está aí no Novo Testamento. Tudo que é feito sem fé é pecado. Amém? Abraão, retratado no Novo Testamento, ele é tido, ele é reconhecido, intitulado como o pai na fé. Com Deus é por fé, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pega o espírito da palavra, Igreja de Cristo. Para com as tuas meninices. Para com isso. Amém? Para. Então, eu vejo muitas pessoas que criam canais no YouTube só para fazer reparos, críticas. É verdade que os tempos mudaram. Os tempos não são os tempos do passado. Muitas coisas mudaram. A maioria das igrejas, maior parte das igrejas, são igrejas caídas. Igrejas onde o Espírito Santo já não está mais naqueles altares. Por quê? Porque muitos dos tais se desviaram como Balaão se desviou. Albardaram os seus jumentos para desobedecer a ordem e a vontade de Deus. Porque diz a própria palavra que mais vale obedecer do que sacrificar. Muitos deixaram de obedecer a Deus e passaram a sacrificar, querendo fazer do seu jeito, na sua vontade, conforme os seus ideais, e por isso muitos estão aí com o nome de títulos, nomes, que só são apenas títulos, por cima do altar, na frente do púlpito, pregando a palavra, mas é só a letra. Só que a presença já nos faz sentir aí. Não tem mais a presença, não tem mais movimento. Então, porque deixaram de obedecer, agora vão para o sacrifício. E é no sacrifício que querem fazer demonstrações de milagres. Milagres que não vêm da parte de Deus. É verdade e é errado quando líderes de ministérios levam os seus membros a endeusar os elementos. É errado. A se apoiar nos elementos. É errado. Se não tiver elemento, não vão para a igreja. Está errado. Muito errado. Porque quem cura não é o elemento, não é o azeite ungido, não é a água ungida, não é o sal ungido, mas são elementos que o próprio Deus, muitas as vezes, manda usar. Deus manda usar esses elementos. Quando o Espírito Santo ele diz que o trabalho que ele mandou você fazer para libertar uma determinada família, um determinado ser humano, ele vai te mandar usar um dos elementos. Vai te mandar usar. E você vai usar aquilo pela fé. Você vai a tua obediência é que vai trazer a cura na vida daquele que crê. Porque já diz a palavra que tudo que é feito sem fé, tudo que é feito, pega o termo feito, e se é feito é porque você vai usar alguma coisa. Se é feito é porque você vai cumprir.
com uma ordem, um mandamento. Tudo que é feito sem fé, tudo que você vai fazer sem fé, se você não colocar fé naquilo que você está a fazer, orientado pelo Espírito Santo, não vai funcionar. Não funciona. Agora, um exemplo claro está aqui. Eliseu, usado por Deus, e por causa da sua vida limpa com Deus, fez com que Deus cumprisse o seu lado real, o seu lado de Deus, mostrando que ele é Deus daquele servente. Deus fez acontecer aquele milagre. Na vida de Eliseu, não só foi feito aquele milagre, foram feitos muitos milagres. Lê a história desse homem, até na sua própria morte. Jogaram um cadáver por cima do corpo dele e o cadáver reviveu. Eliseu é um dos profetas que Deus usou e a fazer com ele muita demonstração de fé e milagres. Eliseu, o homem que foi até aquela aldeia onde as águas eram amargas e a terra era estéril. Eliseu pediu um prato novo e Eliseu pediu que eles colocassem no prato sal e jogou o sal nas águas. O sal que hoje você chama de sal ungido, e jogou nas águas. E as águas ficaram o quê? Curadas. E a terra que era estéril passou a ser o quê? Fértil. Amém? A Bíblia fala do azeite. A menos que você que é crítico não gosta de examinar, ler as Sagradas Escrituras, porque muitos só fazem crítica. Vão pesquisar na internet, vai lá no Google, onde está escrito acerca dos elementos, e não encontra. Vão lá no Google à procura dos dízimos, não encontram. E depois pega nisso, quer fazer crítica. Meu amigo, cuidado com as tuas críticas. Cuidado com as tuas críticas e reparos. Se não foi o Espírito Santo de Deus que te revelou para você fazer a tamanha crítica, o reparo, cuidado. Você estará pecando, perseguindo o próprio Deus. Você lembra das palavras sábias do doutor Gamaliel? Quando exortou sobre os escribas e fariseus, doutores da lei, quando estavam perseguindo as ações do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo na vida dos discípulos. Lembra? Ele disse: havia alguém chamado Teudas. Ele citou 2 nomes aí. Você lembra? Aquele primeiro, ele veio com o nome de Deus, fez aquilo e aquilo, mas esse ministério dele caiu por terra. O segundo movimento caiu por terra. Mas agora, vê, atenção. Se isso que eles estão fazendo vem da parte de Deus, cuidado. Vocês estarão sendo achados a perseguir o próprio Deus. Meu amigo, minha amiga, você que é crítico, você que é crítica. Tem coisas que não é para você colocar a tua mão. Tem obras na qual estão sendo edificadas, construídas, aparentemente com os teus olhos, está lá a mão do homem. Mas não é a mão do homem. Porque tudo que é obra de mão de homens, ela não prospera. Pode levar tempo, mas tarde ou cedo ela vai cair por terra.
Mas se é obra de Deus, meu amigo, minha amiga, cuidado. Eu falo para você que sai criticando acerca dos elementos ungidos. O que isso te magoa? O que isso rouba de você? O que isso te dói? Eu expliquei abertamente. O errado é quando os líderes, os servos que levam o povo, as ovelhas, a adorar os tais elementos. Eles têm que adorar o Cristo, o Todo-Poderoso. Eles têm que adorar a Deus em nome de Jesus Cristo e aceitar o Cristo como único e suficiente Salvador para suas almas. Agora, tem situações que Deus vai mandar usar. Usa o elemento X, usa um copo com água, apresenta a Deus e Deus vai consagrar aquela água. Quando dá de beber no doente, o doente vai ficar curado. Quem curou aí? É a água? É o sal? É o azeite? Não. Quem curou aí é o próprio poder de Deus. Por intermédio do que? Da obediência. A palavra do próprio Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, então Deus vai fazer acontecer as coisas inimagináveis. Ele vai fazer acontecer as coisas inimagináveis na tua vida, na vida daquele que crê. Porque o que liberta praticamente, igreja, não são as coisas materiais, as coisas visíveis, não. É o poder de Deus que se acasala com a fé daquele que crê, que usando isso, eu ficarei curado. Acabou! Você usa crendo que Deus é contigo e Deus vai fazer acontecer. Deus vai colocar vida no que você está a usar. Se é o azeite, Ele vai colocar vida. Vai colocar a porção de cura no azeite. Vai colocar a porção de cura no sal. Vai colocar a porção de cura na água. E vai acontecer. Amém? E as coisas vão acontecer. O que faz acontecer, igreja, não são as coisas palpáveis. O que faz acontecer, amém? O que faz acontecer aí é a tua fé em obediência à palavra de Deus. Se você olhar aí nos evangelhos de Cristo, você vai ver que para muitos que Jesus curou, libertou, Ele disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Jesus falou: seja feito conforme a tua fé. Você lembra daquele centurião? Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Digo a este vai, ele vai. Digo a aquele vem, ele vem. Basta uma só palavra tua. Eu creio que o meu servo ficará curado. E Jesus falou o que aí? Respondeu o que a este centurião? Ele primeiramente disse que ele mostrou aos seus discípulos a qualidade, a pureza da tamanha fé que aquele homem tinha e que nem mesmo se achava aonde? Em Jerusalém. Ele olhando, fitando os olhos nele, disse: vai, seja feito conforme a tua fé. E ele foi. Ficou ou não ficou curado o seu servo? Para com isso. Para com isso de fazer reparos. Colocar a mão onde não foi chamado. Colocar a tua língua onde você não foi autorizado. Para com isso. A tua preocupação não é fazer críticas, reparo.
a tua preocupação e a minha preocupação é saber se o nosso nome está inscrito no livro da vida. Você pode ser cheio, você pode ter muitos dons e de repente você não tem o nome inscrito onde? No livro da vida. Meu amigo, minha amiga, para com isso. Não tenta lutar para tirar o cisco no olho do outro, enquanto no teu tem uma trave. Para com teus reparos, para com isso. Para com isso. É melhor você parar. Agora, se a igreja A, B, C, D usam elementos, deixa. Porque a uns Deus chamou por apóstolos, outros por profetas, outros por doutores, outros por pastores e vice-versa. Mesmo dentro do ministério, cada um tem o seu dom. Há quem o dom dele é louvor, há quem é pregação, há quem é libertação e vice-versa. Vice-versa. Cada um foi chamado conforme, cada um trabalha conforme foi chamado. Quem foi chamado para louvar não pode tentar fazer reparos em quem foi chamado para pregar. Quem foi chamado para pregar não pode fazer os seus reparos e críticas na vida daquele que foi chamado para profetizar. Não tem como. Não tem como. Por isso é que as pessoas têm que aprender a ouvir diretamente de Deus. Se Deus fala, se Deus falou, então seja feito conforme Deus mandou, conforme Deus falou, conforme Ele quer. Os homens têm muito disso. Os homens têm muito disso. Quando eu falo de homens no modo geral, tem muito disso. Tem que parar com isso, igreja. Tem que parar com isso. Para de criticar isso. Se tem a participação de Deus em tudo que está sendo feito, você será achado perseguindo a própria obra de Deus. O apóstolo Paulo, antes ele era Saulo, tinha toda a doutrina, tinha o seu batismo, amém? Sua crença, suas filosofias, tinha tudo isso aí. Mas ele acreditava que os cristãos estavam errados em sua obediência à palavra de Cristo. Eles criticavam, faziam reparos, condenavam, perseguiam, matavam a vida, tiravam a vida dos cristãos. Amém? Eles tiravam a vida dos cristãos, perseguiam. E Paulo foi um dos que pediu cartas aos principais sacerdotes para perseguir quem? A igreja. E ele perseguiu a igreja até a entrada de Damasco. Foi aí que Jesus lhe apareceu. E quando o Senhor lhe apareceu, então aquela aparição mudou o percurso da vida de Paulo. Sabe por que você é muito crítico? Que você persegue as obras de Cristo? Até nos dias de hoje, você é crítico e persegue as obras de Cristo na vida daqueles que creem, porque você não tem um encontro ainda. Mas a partir do dia, a partir do momento em que você receber o encontro, nunca mais você vai criticar as obras de Deus na vida daquele que crê. Agora, se esse pastor, se esse homem que fala de Deus, ele tem pactos, tem rituais com outras entidades satânicas e se intitula como pastor, líder de um ministério, é problema dele com Deus. Você faz a tua parte. Não seja juiz no lugar de juiz. Não julgueis para não seres julgado. Jesus aconselha-nos
Aqueles que se intitulam, eles vão dar conta das suas titularidades. Porque pelas suas palavras serás julgado e serás condenado. Tu, porém, Daniel 12:13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Ainda que morreres, no final dos tempos, te levantarás e receberás a tua recompensa, a tua herança. Para de colocar os olhos, para de ser crítico, para com isso. Isso não vai levar você a lado nenhum. Não te aconselho. Amém? Para com essas barbaridades. Faça somente a tua parte. Todos os dias lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os dias olhar para os teus erros. Pedir perdão, se arrepender, se redimir, se consagrar mais e mais. Porque a qualquer momento, igreja, as trombetas vão tocar, tal como eu ouvi em visão. E eu pedi. Deus me mostrou, eu não sei se foi visão, se é sonho, mas eu estava deitado. E eu apaguei aí. E Deus me mostrou claramente o ressoar das trombetas. Eu ouvi com os meus ouvidos. E eu me vi subir. E houve uma permissão de uma paragem aí nas nuvens para olhar para baixo. Eu vi o tanto de gente que ficou aqui. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Eu reportei isso numa das pregações anteriores, onde eu prego com muitas lágrimas, com muito choro, com muita sensibilidade no meu espírito. Eu quero falar abertamente para você. Para de perseguir as obras de Deus. Se Deus está envolvido naquele sal ungido que estão a usar, cuidado, porque a própria Bíblia diz que Deus derrotou os inimigos de Deus no vale de Sal. Porque o azeite é retratado em muitas vezes. Até Maria Madalena, quando lavou os pés de Cristo com as suas lágrimas, ela passou, perfumou com um azeite perfumado. Jesus lhe fora derramado o azeite. Cuidado! Não pisa nas coisas de Deus, amado. Cuidado! Judas até criticou aquela ação, mas foi repudiado na hora. Cuidado! Não seja mais um Judas, um crítico. Se Deus aprovou e Ele manda fazer, então faça como Ele manda. Você lembra do que Maria falou aos serventes? Fazei tudo que Ele vos disser. Então, se o Espírito Santo hoje manda você usar aquilo, qual é o teu dever? Obedeça. Faça tudo que Ele mandar. Se te mandar usar uma vassoura, consagrar a vassoura, é com aquela vassoura que você vai varrer. Só que o que estás a varrer não são coisas físicas. São coisas espirituais. Porque a Bíblia, se você ler a Bíblia fala da vassoura. A Bíblia fala da peneira. Não foi o próprio Cristo que disse a Pedro: olha, o diabo está me pedindo para te cirandar. O que é cirandar? Peneirar. Oh, minha querida, meu querido, quando o Senhor Jesus Cristo disse para o diabo lá no deserto, está escrito, o que o diabo disse? Também está escrito. Está escrito, está escrito. Por último, a última frase que o diabo usou é o Salmo 91, verso 11. Até que o Senhor mandou ele se retirar. Vai-te, Satanás! Porque o inimigo, ele não sai apenas com palavras, está escrito, está escrito.
é com a autoridade de Deus que você tem que mandá-lo sair. Estás mais preocupado com a vassoura, com o sal, o azeite, a água ungida? Preocupa-te com o teu nome inscrito no livro da vida. Porque para resgatar uma alma do lamaçal, uma alma que atravessaram com ela os umbrais, atravessaram com ela um portal espiritual, meu amigo, vocês que pensam que são, cuidado, para não serem achados que não são. Porque o próprio Paulo disse, quando pensei que estava forte, eu estava fraco. Muitos se acham de autossuficiente. Cuidado para não ficar aqui. Porque somos avaliados por Deus todos os dias. No comportamento, no falar, no andar, em tudo que a gente faz. Se não tiver vigilância, tem tropeço. Amém? Você lembra da atitude de Moisés? Moisés tira o povo da terra da escravidão, os traz até ao deserto, rumo à terra prometida, por causa de um ato de desobediência. Ao invés de falar, ele, irado com as murmurações do povo, bateu na rocha, feriu a rocha. Aquele ato, lê a palavra, vais entender, fez com que Moisés não entrasse aonde? Com os seus pés na terra prometida. Cuidado, igreja. Deus é um reparador de brechas. Está lá na palavra. Para Deus não tem pecado grande, não tem pecado pequenininho. Cuidado. Se estão a usar o azeite ungido e Deus está a operar milagre, deixa! Põe o teu doutoramento, as tuas filosofias de lado. E não critica a obra de Deus. Porque está escrito na minha e na tua Bíblia que Deus é o Deus que ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus promove, pega o espírito, Deus promove as coisas loucas para confundir as sábias. Ele promove, levanta as coisas loucas para confundir quê? As coisas sábias. Cuidado! Eu estou falando abertamente para você. Só persegue a igreja quem não teve o encontro. Quando você tiver um encontro, você vai deixar de perseguir. Eu espero ter contribuído para mudar os teus pensamentos a respeito da obra de Deus. Se Deus estiver aí, deixa. Se não tiver, também não te compete, deixa. Pega o conselho do Dr. Gamaliel. Deixa. É no percurso da caminhada que você e eu vamos ver se aquele ministério, se aquela obra tem a mão de Deus ou não tem. Agora, não é você, homem mortal, que quer ser Deus no lugar de Deus. Não faça isso. Deus abençoe a todo ouvinte desta mensagem, a todo ouvinte dessa palavra. Eu abençoo não só a minha vida, mas também como a tua vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na paz, igreja. Shalom.